Muito boa noite, pastor Genivaldo falando de São Paulo e gravando o vídeo de número 198, a confissão de fé de Naamã. Hoje é dia 12 de agosto de 2020. Eu tinha vontade de colocar como título a oração de Naamã, mas como ele dirigiu as suas palavras ao profeta Eliseu, apesar de estar se referindo a Deus, né, no texto, para não causar aí qualquer constrangimento a ninguém, eu preferi falar sobre a confissão de fé de Naamã. Bem, eu creio que eu pelo menos já ouvi muitas pregações acerca de Naamã, toda aquela movimentação dele chegando em Israel, procurando o rei, entregando a carta do rei da Síria, a resposta do rei diante de um desafio como aquele. Que mais? A ida à casa de Eliseu, a expectativa de que Eliseu sairia para fora, poria as mãos sobre ele, no lugar da lepra, ele ficaria curado. Jamais pedi para ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, não apenas uma, 7 vezes. Ele ficou indignado, a gente entende isto, né? Depois ele disse: olha, na minha terra tem rios muito mais limpos do que o Jordão, né? E contudo eu vou ter que mergulhar aqui no Jordão, que era o Abana e Farpar, eram os rios lá da Síria, de Damasco, que ele atribuía ser rios melhores do que o Jordão. E o Jordão, pelo próprio nome, aquele que desce pela ribanceira, não é? Que nasce lá no Monte Hermon, desemboca lá tem a sua desembocadura no Mar Morto, e em períodos de cheia ou de volume de águas maiores, certamente muita sujeira vinha por ali. Não sabemos exatamente quando foi que aconteceu aquela disposição de Eliseu de dar aquela ordem de que ele fosse mergulhar no Jordão para poder ficar curado da lepra. Até aí tudo bem. Então a gente já ouviu realmente muitas pregações, mesmo já preguei sobre isso, sobre este assunto. A gente sabe que tem muita gente que faz assim uma fantasia enorme quando prega sobre este tema, não é? Alguns conseguem tirar grande proveito do texto e dos fatos que envolveram a vida de Naamã, que quando voltou para a Síria, levando alguns cativos, entre eles uma menina de Israel, que disse para sua senhora, não é, mulher de Naamã: se meu senhor estivesse em Israel, em Samaria, ele ficaria diante do profeta, ele ficaria curado. Bem, mas aquela história, né, de relação de rei com rei, daquela história de diplomacia, o rei mandou a carta para o rei de Israel, que rasgou suas vestes, porque eu não sou Deus para fazer tal coisa, e, enfim. E quando Eliseu soube sua manda, ele para cá, se não é contigo, o problema é comigo, vamos lá, nós vamos resolver esse problema dele já. Realmente, o homem ficou curado, desejou entregar algumas prendas, não é? Mas Eliseu recusou. Não sei porque os de hoje não recusam, né? Pegam tudo que pode, um pouco mais, mas Eliseu não, ele recusou literalmente ou textualmente a oferta de Naamã. Eliseu tinha consciência, né? Sabia que nenhum poder ele tinha de si mesmo, se lá de cima não fosse dado a ele esse poder, essa virtude de poder de orar por uma pessoa doente e vê-la curada, né? Enfim. Mas essas coisas acontecem, infelizmente. Mas vamos ao ponto principal que eu quero tomar, porque eu já disse que se falou tanto sobre Naamã, mas ninguém pegou o ponto que eu considero mais importante da vida de Naamã, que foi exatamente a confissão de fé dele diante do profeta Eliseu, lá em Samaria. Eu diria, como já disse no início, eu falaria sobre, chamaria isso de oração, porque
apesar de estar falando a Eliseu, ele se dirigia a Deus, a bem da verdade. Vamos, com a ajuda da lente aqui, ler o texto, né? Está no capítulo 5 de 2 Reis. Então tudo já tinha acontecido, ele já estava para ir embora, quando ele declinou perante o profeta as seguintes palavras. 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 18, e disse: nisso perdoe o Senhor, com S maiúsculo, nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu Senhor, com S minúsculo, quando meu Senhor, que é o rei da Síria, entrar na casa de Rimom, deus dos sírios, para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim eu me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe a teu servo. E Eliseu disse: olha, vai em paz. E foi-se ele a uma pequena distância, como se Eliseu tivesse entendido o que ele queria falar, não é? Olha, eu sou um general, então eu tenho que ir à casa de Rimom, levar o meu senhor na casa de Rimom para a adoração dele, então eu também tenho que me encurvar, porque vou segurar na mão do rei, entendeu? Então nisso perdoe o meu senhor, que eu, quer dizer, eu não tenho nada que ver com a adoração, mas tenho que ir ao templo de Rimom. Então, o que a gente tira de importante nessa lição? Que, aliás, é uma grande lição. Várias coisas, né? Primeiro, entre elas, a transformação de vida, quando a pessoa crê em Deus ou crê dentro de uma linguagem mais moderna nossa, com base no Novo Testamento, no Evangelho, quando crê em Jesus e ele faz a sua confissão de fé, é porque há mudança, espera-se que haja mudança dentro do seu coração. E assim houve mudança, né? Há outras questões também importantes, como por exemplo, não é? Ele não se converteu ao judaísmo, não se tornou um prosélito do judaísmo. O que ele creu foi no Deus que ele disse: olha, somente em Israel tem um Deus que realmente pode fazer isso. Somente em Israel há um Deus que pode fazer isso, que pode curar. Ele reconheceu a grandeza de Deus, como Nabucodonosor também reconheceu a grandeza de Deus, não é? Depois de ter passado por situações difíceis, vexatórias, como o rei, né? Persa, da Mesopotâmia, da Caldeia, né? Dos caldeus. Mas no caso de Naamã, ele realmente se converteu a Deus, ele entendeu que não havia outro Deus como aquele Deus, Deus de Eliseu, Deus de Israel, que poderia fazer tamanha obra de curá-lo da lepra para que ele pudesse voltar ao convívio da família, né? A outra questão, nós temos hoje tantos militares e policiais militares que muitas vezes são obrigados a prestar serviço, às vezes até no carnaval ou em alguma igreja católica, numa missa, e a pessoa é evangélico e vai se sentir constrangido se tiver que entrar para prestar o serviço do dia, né, da ordem do dia. Então é preciso separar essas questões e entender quando precisamos estar em determinado lugar que de outra forma não estaríamos, mas que por obrigação de ofício, por dever de ofício, às vezes somos obrigados a chegar até lá, estar ali onde não gostaríamos de estar, mas prestamos serviço. Somos, quando temos a tamanha responsabilidade, que era exatamente o caso de Naamã. Então vejam, é muito importante essa confissão de fé de Naamã, mostrando que em todas as decisões do ser humano, quando ele se propõe a reconhecer a grandeza do Senhor e que ele realmente vira as costas para o mundo, vira as costas para tudo que existe do outro lado da vida cristã ou da vida sem Deus, está lá do outro lado, então a gente poder compreender que só pela transformação é que se reconhece que uma pessoa é de fato uma pessoa que alcançou a salvação, o perdão de seus pecados, pela transformação da sua vida.
Foi o que Jesus disse para Nicodemos, lá no capítulo 3 de São João, né? É necessário nascer de novo. Então a gente vê muitas vezes pessoas que dizem, né, ter abraçado o Evangelho, se converteu ao Evangelho, mas que não há nenhuma transformação na vida. E quando não há transformação, não há prova cabal de que a pessoa tenha realmente se convertido. Porque tem gente que é assim, ele quer estar na igreja e quer estar também lá com seus amigos, fazendo as coisas que ele já fazia antes de ser um cristão. Não houve mudança nenhuma de comportamento. Eu posso até citar o caso de Zaqueu publicano, como ele era e como a sua confissão de fé quando ele se encontrou com Jesus. E disse: olha, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, roubado de alguém, tinha tirado de muita gente, eu devolverei 4 vezes mais, quadruplicadamente. E Jesus disse: hoje entrou salvação a esta casa, porque esse também é um filho de Abraão. Então, meus queridos, eu sempre que leio esse texto de Naamã, eu fico muito apegado a essa passagem, a essa confissão, que eu diria, essa oração de Naamã, ele ainda que falando diretamente ao profeta Eliseu, mas querendo alcançar a Deus com suas palavras, dizendo: Senhor, quando eu estiver no templo de Rimon, não leve isso em conta. Até o fato de eu me dobrar também ali, não estou lá adorando mais a Rimon, porque agora reconheço que há Deus em Israel, reconheço a grandeza de Deus. E não foi sem razão, e nem era sem razão, porque quando a gente fala em prosélito do judaísmo, não é? A gente fala, enfim, de gente lá do norte da África, mais para o centro, a gente fala dos gregos e até de Roma também, de romanos, né, da Europa, que iam a Israel nos tempos festivos, como a Páscoa principalmente, para compartilhar, porque sabiam que Deus estava no meio do povo judeu, né? Como Deus está. Hoje é um problema difícil, né, do povo judeu entender o que está acontecendo e o que vai acontecer ainda, mas permita ao Senhor que, e certamente isso vai acontecer, que Deus abrirá o entendimento deles para compreenderem o que está acontecendo, mas vão pagar um preço muito caro, a que a Bíblia chama de tempo de angústia para Jacó. Meus queridos, não existe evangelho sem transformação de vida, não existe seguir a Deus, não é seguir uma religião. Naamã não trocou a religião do seu povo pela religião dos judeus, até porque Eliseu não estava seguindo religião nenhuma. Eliseu era um servo do Deus Altíssimo, profeta do Senhor, que fez acontecer aquele milagre. Deus abençoe a todos vocês, tenham uma ótima e abençoada noite, bom descanso, Deus os guarde em todos os momentos. Grande abraço.